amém? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, você está feliz com o Senhor nessa noite? É noite de adorar, é noite de exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É noite também de rever os irmãos, amém? Aqueles que nós não estivemos juntos durante a semana. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em comunhão, amém? E essa comunhão, com certeza, vai produzir bênçãos na sua vida, amém? Você crê nisso? Declara assim, ó: eu creio que a nossa comunhão produzirá bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha família, amém? Quem crê aí, dá um glória a Deus aí, amém? Faz barulho santo nessa casa, se alegra na presença do Senhor. Você veio aqui para adorar a Ele, para cultuar e bendizer ao teu Deus, aleluia, amém? Vamos falar com Deus e vamos deixar o Espírito Santo de Deus mover e tocar nas nossas vidas. Nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui com um único propósito, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar. Nós estamos aqui para engrandecer o teu nome. Nós estamos aqui para declarar que só o Senhor é Deus. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor pode todas as coisas. Não há causa, Senhor, que o Senhor não possa mudar. Não há história nenhuma que o Senhor não possa reverter. Que esta noite, Senhor, Deus, o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, Deus, fazer do seu jeito, Senhor, em nossos corações, para a glória do teu nome, Senhor. Operando, Senhor, quem impedirá? Ah, Deus Santo de poder, manifesta-te, Senhor, em nosso meio. Essa tem sido, Senhor, Deus, a minha oração. Manifesta-te, Senhor, no meio do teu arraial, no meio do teu povo, Senhor, que se chama pelo teu nome, neste lugar, Senhor. Ah, Deus, que esta noite seja uma noite de avivamento, Senhor. Que esta noite seja noite, Senhor, Deus, de cura. Que esta noite seja noite de libertação. Que esta noite seja noite de salvação. Que essa noite seja noite de milagres, Senhor, Deus, sobre este lugar, ó Pai. Vai trazendo, Senhor, vai trazendo os teus filhos, vai trazendo, Senhor, Deus, aqueles que só quer acrescentar ao rebanho, ó Pai. Vai trazendo, Senhor, o teu povo, Senhor, Deus, para este lugar, ó Deus. Ah, Deus Santo de poder, esta noite, Senhor, é para ti, Senhor. Este tempo é especialmente para ti, Senhor. Então, Senhor, ó Deus, enche este lugar, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, enche os nossos corações, Senhor. Esta noite, Senhor, move com o vento do Espírito, Senhor, poderosamente sobre este lugar, Senhor, para a glória do teu nome, ó Pai. Manifesta-te, Senhor, ó Deus. Somos o teu povo que busca a tua face, que crê, Senhor, ó Deus, que o Senhor, Pai, está conosco todos os dias. Ah, Senhor, então faz, Senhor, para a glória do teu nome. Toca-nos, Senhor. Toca, Senhor, ó Deus, em nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém. Sejam bem-vindos, queridos. Que o Senhor possa operar poderosamente sobre a vida de vocês, amém, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe Deus fazer na sua vida. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Hoje, assim, Deus falou grandemente no meu coração, porque eu falei assim: Senhor, se for de ti mesmo, prepara, né? Como eu sempre peço assim nos hinos, e em alguns momentos, os irmãos podem sentar, tá? Em alguns momentos, para que eu possa estar ouvindo, né? Que é de ti mesmo essa palavra. E para honra e glória do Senhor Jesus, dos hinos até o que o pastor ministrou aqui, falando o tempo todo, direcionado naquilo que Deus
me deu durante a semana, amém? Foi desde o momento que o pastor falou comigo até o decorrer de hoje, o Espírito Santo foi falando muito forte ao meu coração, amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 textos rapidinhos, tá? Que o Senhor ministrou no meu coração. Se encontra primeiro em Hebreus capítulo 10, versículo de número 39. Hebreus capítulo 10, versículo de número 39. Amém? Amém. Podemos ler? Glória a Deus. Hebreus 10, 39 diz assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Agora nós vamos lá para o Evangelho de Mateus. Essa minha Bíblia ela é nova, então se eu demorar um pouquinho, os irmãos não reparam não, porque as folhas costumam agarrar, né? Novinha, eu ainda uso a minha de batalha espiritual em casa para pesquisar. Mateus capítulo 17, versículo 17 ao 20, amém? Mateus 17, versículo 17 e o 20, amém? Glória a Deus. Amém. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Versículo 20. E Jesus disse: Por causa de vossa fé, porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Deus falou assim muito grande, muito forte comigo durante essa semana, né, sobre as atitudes da nossa vida, a respeito de fé e obediência. De fé e obediência. Quantas vezes, né, nós estamos passando aí pela vida, no meio de muita adversidade, muitos problemas, né? Problemas de saúde, problemas no emprego, problemas que nós mesmos provocamos com a nossa própria mão, não é verdade? Cheios de problemas, cheios de adversidade, né? No decorrer das nossas vidas aí, e muitas delas, às vezes, a gente até produz com as nossas próprias mãos, né? Com as nossas próprias atitudes que tomamos. E Deus veio ministrando no meu coração durante essa semana sobre esses 2 textos, no livro de Mateus e no livro de Hebreus. E Deus passeou comigo, tá? Nas Escrituras. E aí eu vou falar para você, eu com a sua Bíblia na mão, que eu vou te pedir você para dar uma checada aí, tá? Me ajudar aí lendo, para que a gente possa estar aprendendo o que Deus quer falar conosco, amém? No livro de Mateus, Deus está dando uma lição importante. Que lição é essa que ele deixa para os discípulos? De uma fé pouca, atrofiada, uma fé pequena, né, que impediu dos discípulos, né, de ver a glória de Deus operar sobre aquele endemoniado. Aí Deus chama de quê? Geração incrédula e perversa. E aí? Os discípulos eram perversos? Eram incrédulos? Jesus comparou com o mundo. O mundo, a natureza, em Romanos capítulo 1, 20, diz que fica inexcusável, quer dizer, sem ninguém poder dizer que não sabia que existia um Criador. Porque a própria natureza, por si, mostra e se revela o Criador de todas as coisas. Então, fica inexcusáveis. Então, por que é perverso? Porque sabendo que existe um Criador, não creu. Era isso que Jesus quis dizer aqui. E o Senhor ministrou isso no meu coração. E eu falei assim, Pai, nossa, eu nunca tinha percebido quão forte é isso. Quão forte é essa palavra. Geração perversa e incrédula. Deus me levou nesse ponto da natureza, né? De que nós sabemos pela própria natureza
Criador. E muitas vezes nós temos uma fé atrofiada. Pouca fé. A fé que às vezes nos faz não ver a glória de Deus. Muito forte isso, né? E Hebreus, ele fala uma coisa também muito importante no livro de Hebreus, que Deus me levou lá, né? Para que a gente visse que nós não somos como aqueles da perdição, que é o mundo, que está perdidos, né? Porque não reconhece o Salvador. Nós não somos como ele, mas nós cremos para quê? O que Hebreus fala aqui? Mas nós cremos para a conservação da nossa alma. Não foi isso que nós lemos em Hebreus? Vamos voltar lá? Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Muito forte isso, né? E Deus ministrou uma palavra para essa noite no meu coração. Você quer conservar a sua alma? Você quer conservar a sua alma? Deus fez essa pergunta no meu coração e me trouxe para fazer para a igreja. Você quer conservar a sua alma e prosperar? Você gostaria disso? Deus nos deu hoje 5 atitudes para que nós, ao tomarmos ela, nós teremos vitórias e conservaremos a nossa alma. Muito lindo, né? Eu maravilhei essa semana com Deus, o que Ele falou no meu coração, querido, através dessa palavra, através desse tema, atitudes de fé e obediência que conserva a minha alma e me faz prosperar. Deus falou muito forte isso comigo. Deus ministrou a semana inteira na minha vida. E a primeira atitude, querido, que eu quero que você tome diante de Deus e que Deus quer que você reconheça isso, é que muitas vezes nós não reconhecemos a nossa condição diante do Criador. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós não reconhecemos a nossa condição diante do Criador. Muito forte, né? Deus me levou, me confrontou com essa palavra. E o que Deus falou comigo foi maravilhoso. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Romanos, capítulo 1, versículo 19. Outro abre para mim, 1 Pedro 2,18. Amém? Quem achou Romanos 1, versículo 1 e o 9? Romanos capítulo 1, versículo 1 e o 9. Pode ler para mim. Paulo, servo de Jesus, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 1, 9. E o 9? Porque Deus, a quem sigo, é meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como insensatamente faço menção de vós. Amém. O que Paulo falou aí no versículo 1? Eu, Paulo, servo do Deus vivo. E o 9, o versículo 9, o que o irmão leu aí? Repete aí, irmão. Eu? Porque Deus a quem sirvo. Deus a quem? Sirvo. Deus a quem? Sirvo. Paulo falou eu o quê? No versículo 1, eu servo o Deus vivo. Quem achou Pedro, 1 Pedro 2,18? Lê aí para mim rapidinho. Vós servos, sujeitados com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos rigorosos. Também aos? Rigorosos. Tá. Então,
Nós, servos, temos que sujeitar a quem? Ao Senhor. Eu vou ler Hebreus 3, versículo 5, que diz assim: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Aqui fala de servir. Todo o texto que nós lemos e mostra pessoas que estavam servindo, não é? Servos. Mas sabe o que Deus falou muito forte em meu coração no decorrer dessa semana? Muitas vezes nós temos dentro de nós aquela palavra assim: eu sou filho de Deus. Eu tenho promessas com Cristo Jesus. E muitas vezes nós pegamos dando ordens a Deus, achando que Deus tem que fazer todas as coisas para nós. Se eu sou filho, eu tenho direito a todas as coisas. E é verdade, nós temos direito. Nós somos chamados para ter a promessa junto com Cristo. Somos. É verdade isso. Mas também é verdade que Deus nos chamou para servir. Eu acho, olha, quando Deus falou tão forte dentro do meu coração, que Deus me trouxe à memória o pastor falando da escola, né, bíblica aqui. Ele falou o que? Escolas de... Quando o pastor anuncia, ele fala escola de... De quê? Não, ele falou de servos também. Tem a escola de servos, não tem? Escola de servos. Não é? A liderança aprende que ela tem que servir. Servir. Ser servo. Por mais que eu sei que eu sou herdeiro, por mais que eu sei que eu tenha uma herança, eu tenho que estar disposto a servir. E muitas vezes nós não servimos a Deus como é devido. Nós pedimos tudo de Deus, mas na hora de nós darmos em troca, nós não damos a devida honra. Nós não reconhecemos a devida honra do Senhor. E Ele falou muito forte isso no meu coração. Pegam aí Daniel, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quero mostrar para vocês mais histórias bíblicas que nos mostram servir ao Senhor. Daniel 3, versículo 17 e 18, depois nós vamos lá em Daniel 6, 20, amém? Daniel 3, 17 e 18 diz assim: e eis que o nosso Deus, a quem nós... Alguém está com a sua aberta aí? Vamos ler comigo. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e quem pode nos livrar? Ele nos livrará da fornalha ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que nós não a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém? Daniel 6, versículo 20, mais à frente um pouquinho. E diz assim: e chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, responde junto comigo aí, o que está escrito? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te poderia livrar dos leões? Servos. Vocês já viram as histórias desses homens que nós lemos aqui? Que serviram ao Senhor? Tiveram histórias de prosperidade, história de exaltação, segundo a palavra na Bíblia, porque verdadeiramente eles serviram ao Senhor, de todo o coração, de toda sua alma. Servir é a primeira atitude que Deus quer de nós, o serviço. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim.
pastor hoje, quando cantou, eu tenho um chamado, me transportou lá para Pedra Menina, no ano de 2009. Eu e a minha família colocamos o nosso caminhão para evangelizar a cidade. E à noite nós fizemos um evento, ao qual eu treinei os jovens para cantar esse hino. Eu tenho um chamado, o Evangelho a anunciar. Eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Deus te pergunta essa noite. Deus te chama para anunciar, Deus te chama para servir. Eu falei, Deus, muito obrigado. Louvado seja teu nome. Eu fiquei tão assim, emocionada ali, que eu fiquei preocupada, né? Desafinei de atrapalhar os ouvidos dos irmãos. Mas porque Deus é tremendo. Ele é maravilhoso, queridos. Ele nos chama para servir. E Ele exalta aqueles que o servem com amor e integridade. Amém? Segunda atitude. Reconheça, segunda atitude que ele me deu, a primeira atitude, né? A segunda atitude, reconheça a sua real condição diante do Criador. E a segunda atitude, reconheça diante dele a condição da tua fé. Desculpa, porque são as duas parecidas, né? Reconhecer a sua real condição diante do Criador. E a segunda atitude, reconheça diante dele a condição da sua fé. Nós não lemos em Mateus 17, 20? Nós não falamos que os discípulos, eles estavam com a sua fé como? Pequena, pouca, atrofiada, não foi? Foi atrofiada. Diante de tantas adversidades que nós temos vivido hoje, vamos falar a verdade aqui, de tanta maldade que nós temos assistido, né, no decorrer da nossa caminhada, não tem hora que a nossa fé fica um pouquinho pequena, atrofiada? Eu vejo muito, querido, isso lá no serviço. Às vezes a gente está falando uma coisa assim, a pessoa às vezes fala assim, mas acho que foi naquela época, hoje em dia não acontece isso mais não. Então, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas diante de tantas situações, de tantas adversidades e de tantos problemas, às vezes arrumados pelas próprias mãos, as pessoas começam a atrofiar a sua fé. Não que Deus mudou, não que Deus não faça, mas que o coração está com a fé atrofiada. Vamos pegar em João, capítulo 20, versículo 25. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25, amém? Glória a Deus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Quem falou isso? Quem falou isso? Quem? Tomé, uma história conhecida, né? Será que diante de tanta adversidade que aconteceu, perseguição, eles vendo o Criador ser levado, ser posto numa cruz, será que a fé de Tomé atrofiou? Será que a fé dele ficou pequena? A ponto dele falar isso? Hoje em dia, nós temos visto muitos cristãos agindo como Tomé. Às vezes vê um testemunho na igreja, vê falando, acredito não. Não é assim? A pessoa não mostrou o laudo, eu não vou crer não. Eu tenho laudo, tá, querido? De tudo que eu dei testemunho aqui, eu tenho.
para a glória de Deus, mostrando, né, o meu útero crescido e depois o útero perfeito para a glória do Senhor, né? Tenho lá os exames antigos do médico quando falou, né, que testou que o meu metabolismo estava lento, né, que uma pessoa lavando a cozinha queimava mais caloria do que eu fazendo uma faxina numa casa. Eu tenho, né? O médico disse para mim, fez até lá, mostrou, né? Meu nome foi até lá, ele conversando com o médico lá em São Paulo, né? Fazendo um intercâmbio com o médico de São Paulo da minha situação, porque eu tomava remédio, tomava tranquilizante, eu emagrecia, daqui a pouco eu engordava tudo de novo, pior ainda, né? Era só parar de dormir que tudo voltava de novo. E eu tomei posse daquilo para a minha vida durante uns anos, até que o Senhor abriu meus olhos e falou: opa, calma aí. O que o pastor fala lá? Sua boca é um milagre. Você está dizendo com a tua boca que você tem um metabolismo lento. Aí eu falei: ah, não. Vamos parar com isso. Vamos tomar posse. A médica não me passou remédio nenhum. Falou assim: não, a senhora vai entrar na dieta, nós vamos ver aí se precisa de um psicólogo para ver por que a senhora não está perdendo peso, mas vamos ver aí. Mas para a glória do Senhor, eu tomei posse, eu quebrei essa maldição na minha vida. Senhor, eu não aceito, eu rejeito essa palavra que eu lancei sobre minha própria vida. E eu digo, meu metabolismo vai ser como de uma criança, como de um adolescente. Você corre, está queimando caloria. E para a glória do Senhor, fui no dia 9 agora, né? Eu dei o testemunho aqui, não tinha passado pela doutora. Eu fui no dia 9 agora, eu já com 2 meses e 10 dias. Ela falou assim: ó, tá show. 2 meses e 10 dias, 8 quilos que eu perdi. Em 2 meses e 10 quilos, 8 quilos. Olha só que coisa boa, sem nenhum remédio. Não consegui, queridos. Eu tinha que tomar tranquilizante, eu tinha que tomar remédio para perder peso. E eu estou só na dietinha que ela passou, caminhando e crendo que o Senhor me colocou já meu metabolismo joinha e perfeito para a glória de Deus. É isso que Deus faz, querido. É essa fé que Deus quer que nós temos. Uma fé transformadora, uma fé a ponto de ver verdadeiramente milagres, sobrenatural. O que a gente leu aqui no versículo 17 ao 20, né? O versículo 20 de Mateus capítulo 17. Vamos voltar ali para a gente entender o que Jesus falou aqui. Mateus 17, versículo de número 20. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será o quê? Vamos falar mais alto isso aí, que isso aí é impossível. Nada vos será impossível. Dá glória a Deus aí, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Nada será impossível. Nada será impossível. Mas eu tenho que ter uma fé a ponto de acreditar que tudo é possível se eu crer em Cristo Jesus. Essa fé que Jesus quer que nós temos. Essa é a fé que Jesus quer que nós temos. Uma vez me perguntaram, o que é ter fé? Eu tinha lido um livro há muito tempo, e ele falava assim: fé é tudo aquilo que o senso comum diz que não. Não é? Pode, diante da ciência, quem morreu voltar à vida? Morreu, acabou, não acabou? Mas Jesus ressuscitou. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou. Várias pessoas estão aqui. Não é verdade? Pode o mar abrir? Fazer assim, ó, um aquário de um lado e do outro, e o povo passando, vendo os peixinhos e os peixinhos passando para o lado de cá? Pode? A ciência diz que pode o mar se abrir? Não pode. Milagre sobrenatural. Mas Deus fez. E o povo passou a ser. Isso, Deus diz, é possível. Pode uma pessoa morta 4 dias, fedendo, que ficaram com medo de puxar
tirar a pedra. Senhor, não vamos tirar a pedra, já está fedendo. Deus falou, tira a pedra. E o morto sair andando, vir para fora? Diante da ciência, impossível. Mas para Deus é possível. Basta crermos. Basta crermos. Muitos aqui sabem, né? Eu contei esse testemunho na casa do irmão Paulo, né? Relembrei da vida do meu filho. O que o médico falou, né? Que o cérebro dele não estava respondendo. Meu filho ficou mais de 20 minutos sem o cérebro responder. O médico falou, o coração está batendo, está ali na máquina, mas o cérebro dele, nós fazemos toda coisa e ele não está respondendo. E depois o Senhor, através das nossas orações, o Senhor trouxe meu filho de volta. Hoje está aí um obreiro na casa do Senhor, me deu 2 netos lindos. Mas, segundo o médico viu a planilha do meu filho, olhou e tudo e falou assim, olha, eu não entendo, né? Porque diante do quadro que ele me apresenta aqui, e ser um menino perfeito, entendeu? Não era para estar acontecendo. O outro médico que viu meu filho vindo, transferido para Volta Redonda, falou, se esse menino voltar vivo, ele vai vegetar na cama o resto da vida. E meu filho é perfeito para a honra e glória do Senhor. Louve o Senhor, prega na casa do Senhor aqui. Meu Deus, né? Ele testemunhou e eu testemunhei lá na casa do meu irmão Paulo. Então Deus ainda ressuscita. Basta nós crermos. E sabe como que eu tomei posse dessa palavra, querido? Porque naquele dia Deus não tinha falado nada no decorrer dos dias comigo. Deus não falou que ia tirar meu filho. E Deus, na palavra dele, diz, ocultarei alguma coisa a meu servo Abraão. Eu sou descendente de Abraão. Deus tem uma aliança comigo. Deus não ia falar nem fazer nada sem me preparar primeiro. Eu guardei essa palavra, essa promessa. E quando meu pastor chegou naquele hospital e falou, irmã, você está aí calminho? Eu falei, pastor, estou como Abacuque na torre de vigia, esperando meu Deus falar. Porque Deus não me preparou. E Oséias 3,7 diz que Deus não fará, nem falará coisa alguma sem não tê-lo revelado antes. Então é promessa. Deus promete, Ele cumpre na sua palavra. E eu vi a vitória, aleluia, na minha vida. Deus podia ter tirado meu filho? Podia. Como falou aqui Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, rei, o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para nos livrar. Mas se não, contudo, nós não serviremos os seus deuses. Se Deus não me devolvesse meu filho, eu o louvaria do mesmo jeito. Mas Deus me trouxe a promessa da palavra dele. E eu falei, opa, calma aí, Deus não falou que ia tirar. Deus não falou. Então algo está estranho aí. Algo Deus vai me responder, Ele vai ter que me responder, porque está ali na palavra dele. Se você diz, é fiel, se você dizima, o que Ele falou? Fazei prova de mim. Eu dizimava minha vida ao Senhor. Eu dizimava. O pastor, o William, a pastora Sandra, conhecia a nossa vida. Nós estávamos sempre na casa do Senhor. Nós fazíamos a obra. Nós buscávamos o Senhor continuamente. Então, nós estávamos servindo o Senhor com o nosso coração e a nossa alma. E Deus se fez revelados, querido. Deus é poderoso. Creia. Uma ação de atitude que Deus quer que você tenha. Uma fé renovada. Se você não tem essa fé, fala, Senhor, acrescente-me fé. Busque, querido. Busque experiência. Desafie a tua fé diante de Deus. Se você crê, fé é confiança. É certeza de que Deus pode todas as coisas. E Ele quer ver isso através da nossa vida. A terceira atitude que Deus fala conosco nesta noite. Deus quer que você ame. Calma aí, irmãs. Mas nós amamos. Vamos pegar 1 Coríntios capítulo 13. E eu quero que um irmão assim, né, bem abençoado, que abriu rapidinho, leia o versículo 2 e o versículo 3 de 1 Coríntios 13. Primeira Coríntios 13, versículo 2 e 3. Quem achou pode ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos
e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Tá vendo, querido? Deus me deu a fé, mas ele falou assim: ei, calma aí. Você pode ter a fé que transporta monte, mas se você não tiver o amor, o que fala aí, irmão? Mas se não tiver amor, eu posso transportar monte, mas se não tiver amor, de nada Seria. Amor. Você já viu a característica de quem ama? Qual o caráter daquela pessoa que verdadeiramente expressa amor, o amor do Pai, o amor de Deus? Eu peguei algumas dentro desse texto. E o texto diz que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele não busca seus próprios interesses, ele odeia o mal e ama a verdade. Ele é honesto, ele é reto, ele é perseverante na sua fé. O amor é tudo isso. Você tem vivido uma vida paciente diante de Deus, com bastante paciência? Você tem sido benigno? Você tem usado aquela frase, farinha pouco, meu pirão é primeiro? É buscando seus próprios interesses e não do que é do outro? Você é honesto? Se você achar uma carteira com documento da pessoa e dinheiro nela, você devolve? Você tem amado a verdade? Tem sido reto? Perseverante na sua fé? Vamos abrir Romanos capítulo 12, versículo do 9 a 10. Queridos, eu amo a palavra do Senhor e eu amo passear na Bíblia. Eu sou igual a pastora Sandra, amo devorar livro. Até os filmes que eu vejo eu gosto de ler. Eu gosto que eu fico lendo. Para mim eu pego mais do que eu ouvindo. Então vamos passear na Bíblia, amém? Romanos capítulo 12, versículo de 9 ao 10. Todos acharam? Diz assim o texto. O meu cabeçalho, eu não sei o de vocês, está escrito assim: o amor cristão. De vocês estão escrito isso em cima? Não? Na minha tradução aqui está escrito assim no cabeçalho, né? O amor cristão. Diz assim, o versículo 9. O amor seja não... O amor seja não... Aborrecei o mal e apegai-vos ao... Amai-vos... O quê? Uns aos outros com amor, preferindo-vos em honra uns aos outros. Como tem sido o seu amor para com sua esposa, para com seus filhos? Primeiro a família, né? Porque é muito fácil dizer que eu amo a Deus. Deus não está aqui, vocês não estão vendo como é que eu expresso meu amor com Ele. Mas como tem sido o seu amor familiar? Como tem sido o seu amor com seus amigos? Como tem sido o seu amor com seus colegas de serviço, seus amigos de serviço? Como tem sido o seu amor com o próximo? Como tem sido o seu amor? Isso é muito forte, querido. No dia desse eu cheguei para uma moça lá no serviço e eu mandei ela olhar dentro dos meus olhos. E eu falei assim para ela: olha, querida, se eu não te amar, eu sou hipócrita. Se eu não te amar, eu não sou cristã. Porque a Bíblia me manda amar. E até quando você é difícil, um ser difícil, a Bíblia me manda te suportar em amor. É amar. É amar. E eu falei assim para ela: se você diz,
ser cristão e diz que não quer conviver com aquele outro, não quer amar, você está se colocando acima de Deus. Sabe por quê, querido? Deus suporta ela muito bem e Ele é Deus. Deus a ama e Ele é Deus. E ela ficou parada, me olhando. Sabe por que Deus não nos perdoa quando nós não perdoamos o outro? Porque Ele é Deus e perdoou. E nós se colocamos acima dEle, não perdoando. Trocamos os valores. Trocamos os valores. De servo, nós queremos ser senhor da vida do outro. Não é assim? É assim, querido. Muitas vezes é assim que nós fazemos. É hora, e Deus falou no meu coração isso, é hora de nós olharmos para dentro de nós e refletirmos acerca do nosso amor. Se eu tenho Deus, eu tenho que exalar o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a vida do próximo. Porque o meu semelhante, Deus morreu por ele, assim como ele morreu por mim. Eu não sou melhor que você. Quando eu machuco alguém, eu estou machucando aquele que Deus morreu por ele. Isso é muito forte, Deus falou comigo. Eu estou passando um momento assim muito crítico de situações. Eu tenho visto pessoas guerreando entre si muito forte. E Deus falou muito forte no meu coração. Eu até pedi ao Senhor, Senhor, se não for para a igreja, se é algo que eu estou vivendo dentro desse local ali, Pai, que o Senhor venha, né, me dar outra palavra. Mas Deus me trouxe para trazer para a igreja. Então eu creio que Deus também quer falar conosco acerca também do amor. A nossa atitude de amar. Como que nós estamos amando? Como nós estamos amando? Amém? A quarta atitude que o Senhor me trouxe no meu coração: seja um corpo ajustado em Cristo. O que é que o pastor falou aqui? Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é o quê? Que os irmãos vivam em união. Nós só paramos aí, gente. Nós não ganhamos do irmão Felipe a Coca-Cola. Tá vendo? Nós tínhamos que ter continuado, né? Por quê? Aí a gente ia ganhar a Coca-Cola, tá certo? Vamos pegar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 21 ao 27. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo de número 21 ao 27. Amém? Pode ler? E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, esses honramos muito mais, e os que em nós são menos decorosos, damos mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Mas para que não haja divisão no corpo, porém antes tenha membros igual cuidados uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Querido, que palavra maravilhosa. Ninguém é maior nem melhor que ninguém. Mas Cristo é tudo em nós e nós fazemos um com Ele.
Glória a Deus. Palavra maravilhosa, querido. Olha, quando Deus me deu esse texto, e eu assim, não sabia, né? Senhor, eu tô assim, né? Que atitude, né? Do corpo, né? E eu pedindo a Deus, fala comigo. E sabe o que aconteceu? Eu não sei quantos ouvem a rádio, né? E nessa semana, o radialista, o pastor lá, ele falou uma coisa interessante. Aí Deus me transportou na hora nessa atitude aqui, a quarta atitude que nós devíamos ter, né? Em relação ao corpo, um corpo bem ajustado. E ele falou assim, queridos, nenhum membro é tamanho importante que não precisa do menor, né? Aí ele falou assim uma coisa muito interessante, quem ouviu a rádio, né, vai me ajudar a lembrar. Ele falou assim, ó, se o pé tropeçar e machucar, quem que sente primeiro? Aí ele falou assim, os olhos, porque descem lágrimas, né, da dor que o pé sentiu. Aí ele falou assim, se você deu uma martelada no dedo, né? Você deu uma martelada no dedo da mão, o seu cérebro manda uma ação rápida para que você leve ele à boca para ser consolado. Eu achei isso muito lindo, muito lindo. Se você precisa de vestir uma roupa, você consegue vestir com a cabeça? Você necessita das mãos, não é? Olha só que coisa linda. O corpo, querido, ele precisa de cada parte do seu membro para estar bem ajustado, bem firme. Então, o Senhor falou muito forte no meu coração. Olha aí pro lado aí, vê se você vê algum irmão faltoso. Tem alguém faltando? Tá sentindo falta dele? Tá? Deus lembrou da minha vesícula. Eu tive que retirar ela. Como que eu sinto falta? Se eu como uma coisinha assim mais forte, tem que tomar um remedinho. Porque ela me faz falta. Eu perdi a minha vesícula. Ela era parte do membro do meu corpo. Forte isso, né? Então, verdadeiramente ela tinha uma função no meu corpo. Ao retirar ela, eu passei a ter necessidade de quê? Se eu como algo que ataca o meu fígado, eu tenho que tomar um remédio para ajudar o meu fígado. Porque eu não tenho mais essa função dentro de mim de jogar bilis para o fígado. E aí? Viu como é que o Altíssimo faz? Te leva assim, ó. Te faz você passear. A importância, querido, da unidade, o pastor falou aqui. Porque é quando somos unidos como igreja que um fortalece o outro na sua fraqueza. Um chora com o outro. Um consola o outro. Um sente a dor do outro. E ali vai consolando, não é? A mão vai lá no pé, segura o pé, né, para ver se ajuda a passar a dor. Os olhos saem água. Não é assim? O rins começa a sentir necessidade da água. A boca, a mão leva o copo da água na boca, não é? Para que você ingira, para que você beba essa água, para que você esteja ajudando a hidratar seu filtro, o seu rins, para que ele filtre bem todas as toxinas do teu corpo. Mas se a minha mão não pegar água e minha boca não abrir para que eu beba essa água, o que vai acontecer com o meu rins? Ele vai começar a sentir necessidade da água para poder ele fazer filtragem no sangue. E ele vai começar a ter problema. Então, todo o corpo, todo membro precisa, necessita de estar bem ajustado. Precisa. Olha para o seu irmão do lado. Vira para ele e fala assim: eu preciso de você. Você é necessário em minha vida. É verdade, querido. Nós somos necessários na vida um dos outros, querido. Somos necessários. Precisamos um do outro. Assim como necessitamos de Cristo. Amém? Glória a Deus. E a quinta atitude que Deus quer que nós tomamos nas nossas vidas Deus espera, querido, grandemente, que através das nossas atitudes
de toda a diversidade, de tudo que nós passarmos, nós possamos exaltar o nome dele. É isso que Deus espera de nós. Não que você murmure, que você grite, que você ache que Deus não está vendo você, mas que você exalte o nome dele. Pega Jó, capítulo 1. Jó, um livro tão falado, né? Conhecido. Jó, capítulo 1, versículo 20 e o 22. Quem achou, pode ler. A gente vai ter mais para ler aqui. Jó 1, do 20 ao 22. Pode ler quem achou. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribui a Deus falta alguma. Vocês estão vendo aí, queridos, que o irmão leu? Todos conhecem a história de Jó, desde o pequeno ao maior. Jó foi provado por Deus. Ele passou por coisas terríveis. Perdeu 10 filhos. Perdeu toda a sua fortuna e a sua saúde. E a palavra de Deus diz que ele o quê? Adorou. Ele o quê? Vocês estão falando baixinho. Adorou. Você seria capaz de adorar? Na perda? Eu lembro quando o nosso carro, nada se compara a Jó, tá, querido? A luta de Jó foi forte. Mas quando nós tivemos o nosso carro roubado, nosso veículo, e o Senhor falou pra gente que Ele ia nos usar naquele lugar. E as pessoas chegavam pra gente assim e falavam assim: nossa, mas vocês perderam o carro de vocês foram roubados, e vocês estão caindo com esse sorriso, vocês estão alegres. E a gente falava assim: mas o carro não era nosso, era do Senhor. Se o Senhor permitiu levar, porque Deus tem algo nisso. Mas, contudo, nós estamos aqui. Deus vai fazer o melhor na nossa vida. E as pessoas viram o que Deus fez depois da nossa vida. Deus nos honrou. Deus nos mostrou que Ele era Deus na nossa vida, naquele bairro ali na Ponte da Laranjeira. Aí, meu marido até falava assim, ficava preocupado: Márcia, cuidado, porque os outros falavam assim: vamos lá na igreja da irmã Márcia? Cuidado, bem, por causa de as pessoas estão te idolatrando. Eu falava: não, Pedro, eles falam irmã Márcia porque não conhece a igreja direito, né? Mas as pessoas falavam da gente. Você, aonde você estiver, querido, você tem que exalar o perfume de Cristo. Você tem que mostrar Deus na tua vida, mesmo em meio ao caos, à adversidade, mesmo em meio aos problemas. Você tem que glorificar o nome do Senhor, para que Deus, a seu tempo, te exalte. É Ele que vai te exaltar. Vamos ler Jó 42, aí eu vou ler para ser rapidinho. Jó 42, versículo 7 ao 16, e diz assim: E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: E a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí o versículo agora de número 16 diz assim, 16 e o 17, eu vou ler o 17 também. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Essa história que eu li o finalzinho do livro de Jó, conta que todos, depois que Jó orou pelos seus amigos, todos os familiares, todas as pessoas foram consolar Jó e levaram presentes, levaram coisas para Jó, tesouros para Jó, e o estado de Jó, a riqueza de Jó se dobrou muito mais do que Jó tinha. E a palavra de Deus diz que a esposa de Jó e Jó tiveram mais 10 filhos. Tudo Deus dobrou. Deus dobrou.
Márcia, mas ele tinha 10, como é que Deus dobrou? E fez 20, só teve 10. Não, e os 20? Os 20 não se perderam, estavam lá, guardados com Deus. Amém? Deus dobrou, querido, tudo. Deus multiplicou a vida de Jó mais do que o primeiro estágio da vida de Jó. Deus é poderoso. E eu quero mostrar mais textos aqui que Deus me deu. Daniel, capítulo 3, vamos voltar lá em Daniel, lá, né? Atitude corajosa daqueles servos do Senhor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Daniel 3, 28 e 30. Vamos ler aí, Daniel. Quem achou pode ler. Daniel, capítulo 3, versículo 28 ao 30. Alguém vai ler? Eu quero ouvir. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha só que tremendo, querido. Eles foram exaltados pelo Senhor, porque eles honraram a Deus. Eles confiaram. Porque não foi o que ele falou primeiro? Olha, o Deus ao qual servimos é poderoso para nos livrar. Primeiro eles mostrou que Deus era capaz de fazer o impossível pela vida deles. Mas se não, se Deus achar que nós devemos morrer, contudo nós não vamos prostrar diante dos seus deuses. Atitude de fé, confiança, determinação diante daquele homem fez com que esses 3 jovens se tornassem prósperos. E outra coisa, exaltou o nome do Senhor, porque ninguém podia falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que coisa forte, queridos. Muito forte isso, não é? Você viver tal coisa na tua vida, suportar em fé, ter certeza que Deus está contigo, Ele vai te exaltar. E as pessoas vão falar: ali está o Deus de Felipe, ali está o Deus de Jéssica, ali está o Deus de Vitor, e sucessivamente, queridos. Deus de todos vocês. Deus quer ser exaltado. Essa é a quinta atitude que Deus quer que nós tomamos. Posicionamento para que o nome dele venha a ser exaltado através das nossas vidas. E assim nós seremos prósperos e exaltados com ele. Amém? Daniel 6. Também diz aqui, Daniel 6. Versículo 26 diz assim: da minha parte é feito um decreto, rei Dário, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam. O que os homens vão fazer? Tremam e temam. Vamos lá repetir? Os homens tremam e temam. Perante quem? O Deus de quem? Perante o Deus de Daniel. O Deus de Daniel. Isso é forte, querido. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não pode destruir e o seu domínio durará até... Queridos, um rei pagão reconheceu, através da vida de um servo fiel, temente a Deus, que o reino de Deus não pode ser destruído.
destruído. E o seu reino é eterno. Olha só que coisa tremenda. E ele ainda manda um decreto. Olha, vocês tremem e temam ao Deus de quem? Daniel. Honrou a vida do servo do Senhor. Deus honrou, porque fez aquele rei declarar. E mais, ele diz assim: ele salva, livra e opera sinais de maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Meu querido, esse homem deixou de ser pagão para ser cristão. Estou falando mentira? Ele acredita e ele decreta que o rei de Daniel, o Deus de Daniel, ele pode livrar. Ele pode fazer sinais de maravilhas. Ele pode salvar. E depois diz, o finalzinho do versículo 28 diz assim: este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado do Ciro o Persa. Quer prosperidade? Quer paz? Quer alegria? Reconheça suas atitudes. Mude as suas atitudes diante de Deus. Se você não tem dado a Deus a devida honra, comece a dar. Reconheça que Ele é o Senhor e você é o servo. Reconheça que você recebeu de Deus a herança por filho através de Cristo e que você vai servi-lo de todo o teu coração e amor. Reconheça diante dele a necessidade de aumentar a sua fé. Peça a Deus que mude o seu caráter ao caráter de Cristo, para saber amar, e amar como Cristo amou a igreja, e por ela se entregou. Muitas vezes vemos vizinhos morrendo, vemos pessoas na rua pedindo socorro, e às vezes fechamos o coração. Reconheça a sua atitude como um corpo de Cristo, que você necessita se ajustar com os irmãos, que você necessita do irmão para que você tenha vida, para que você seja anelado no propósito de Cristo para a salvação do mundo. E exalte, a quinta e a última atitude, exalte o nome do Senhor através da tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. Gostaria que você fechasse os olhos nesse momento e refletisse. Essa palavra que eu trouxe, querido, primeiro ela falou muito forte comigo, muito forte no meu coração, pedindo ao pastor para estar. Ele falou muito forte ao meu coração, querido. Muitas vezes nós estamos com atitudes de perversos e hipócritas. Muitas vezes nós estamos incrédulos, como Tomé. Discípulos incrédulos. Discípulos perversos, porque temos a palavra, conhecemos o Criador, mas não praticamos aquilo que Ele nos pede para praticar. Isso é muito forte. Muito forte, querido. Deus requer de nós posicionamento nesta noite. Deus requer de nós posicionamento nas nossas atitudes. Você está disposto? Vamos falar com o Pai? Soberano e eterno Deus, Deus, diante da Tua presença nos colocamos nesta hora. Pai querido e Pai amado, aqui está a Tua palavra que foi ministrada em nossos corações. Pai, eu quero Te louvar. Eu quero Te agradecer porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige o filho que ama. Senhor, sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Senhor, sabemos que todas as coisas têm se cumprido, Pai. E, Pai, só falta o Senhor buscar a Tua igreja. Senhor, é momento de nós estarmos, ó Pai, nos posicionando, Senhor.
Pai, porque, Senhor, na hora, Pai, que o Senhor chamar a igreja, se nós não estivermos, ó Pai, com nossas botijas cheias, Senhor, revestido, Pai, como subiremos? Como ouviremos o soar do trombeta? Como partiremos, ó Pai, se verdadeiramente não temos, ó Pai, trazido o Teu reino entre nós? Como, Senhor? Ó Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, olhar para dentro de nós e tomarmos uma atitude, Senhor, de mudança para Cristo. Mudança de caráter. Sermos como os discípulos tomaram, Pai, e depois foram chamados de cristão. Senhor, Atos não fechou, somos a continuidade dessa palavra, Senhor. Somos Teus discípulos, ó Pai. Necessitamos reconhecer isso dentro de nós, ó Pai, e vivermos, ó Deus, milagres e maravilhas. Vermos, ó Pai, o Senhor agir como agiu no passado, Pai, e podermos, Senhor Deus, levar, Senhor, uma nova vida àqueles que estão morrendo, sedentos, ó Pai, porque não Te conhecem, Senhor, porque não reconhecem, Senhor, porque muitas vezes ficamos calados, porque muitas vezes não fazemos o Teu íntimo. Ó Pai, nos perdoa, nos santifica nesta hora, Pai, e Senhor, nós queremos agora, neste momento, tomar o compromisso, Senhor, de nos posicionarmos, Pai, diante de Ti, para fazermos a Tua vontade e não a nossa. É o que nós choramos e Te agradecemos, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Deus está falando com você nessa noite. Geração perversa e incrédula. Geração de fé atrofiada. É muito forte. Está falando de atitude nossa. Está falando de princípios que tomamos. Deus tem falado fortemente neste lugar. Cada mensagem de Deus para nós, Ele nos está preparando para o dia de amanhã. Ele está falando sobre tua vida. Ele está falando sobre tua postura de vida em relação a que você vive no mundo e aquilo que você vive no reino dele. Deus está trazendo um despertamento para você, querido. Eu quero conservar a minha alma e eu quero prosperar nas promessas do Pai. Mas se eu for dessa geração perversa e incrédula, de fé atrofiada, a glória de Deus não vai se manifestar na nossa vida. Vou resumir: crente que não aguenta o tranco da batalha. Mas nesse lugar Deus está levantando valentes da fé. Homens e mulheres de fé, queridos, que vão passar luta, sim, nós vamos passar luta, nós vamos passar adversidade, nós vamos ter um dia mau, um dia difícil, mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Querido, mas você precisa ter princípios de atitude de fé. Princípios de atitude de fé e obediência que conservarão a sua alma e vão te fazer prosperar. Filho, filha, Deus está falando. Começa a se avaliar.
Foram 5 princípios. Se você não anotou, você perdeu a oportunidade. Mas daqui a pouco você vai lá no YouTube e vai ver de novo. Mas primeiro princípio, nós precisamos reconhecer nossa condição diante do Criador. Quem sou eu? Sem nada. Sem Ele, nada eu posso fazer. Eu dependo dEle. Até para respirar, se não for Ele na minha vida, eu estou morto. O irmão Lázaro é que cantava: a minha vida é do Mestre. Não era assim? É tudo dele. Eu preciso reconhecer a minha condição diante dele. Nada sou, nada tenho, nada posso, mas sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, mas tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, mas posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, igreja. Reconheça a sua posição, a sua condição de fé, segundo ponto. Hoje o Senhor quer te fazer ter uma fé, querido, como a de um grão de mostarda. Qual é o tamanho da fé de um grão de mostarda? Uma hortaliça que nunca poderá chegar a ser uma árvore, porque é uma hortaliça, mas a fé daquele grão de mostarda era tão tamanha que ela acreditava que poderia se tornar uma grande árvore e ali os pássaros fazerem os seus ninhos. O impossível pode acontecer na tua vida. Terceira coisa, Deus quer que você ame. É tão fácil amar quando está live love. É tão fácil amar quando o vento está favorável. É tão fácil amar quando todos estão à sua volta te paparicando. É tão fácil amar quando tudo vai muito bem. Mas amar quando está no dia mal, queridos, você não consegue fazer. E o que Deus está falando é: você precisa viver o meu amor e transmitir o meu amor, não importa qual seja a sua circunstância de vida. Qual é o seu nível de amor, filho? Qual é o seu nível de amor, filho? A quarta coisa, queridos. Eu já não estava de braço cruzado, não, missionária. Eu já estava só anotando e recebendo para mim, querido. Seja um corpo bem ajustado ao corpo de Cristo. Corpo bem ajustado, bem ligado, juntinhos, ninguém isolado. Alguém dizia: ovelha sozinha é petisco de lobo. Um corpo bem ajustado, Salmo 123, vivendo em comunhão, a bênção do Senhor é manifesta. E a grande verdade, uma música que eu aprendi lá no tempo do meu catolicismo romano e que eu trago na minha vida até o dia de hoje: eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. É sem cessar. Filho, filha, eu preciso de você. É sem parar. Você faz falta para mim. Sem vacilar. Eu não tenho dúvida que eu preciso de você. Você precisa entender isso. O corpo de Cristo é isso. Você faz falta. Dói quando você não está perto. Machuca quando você está ferido. Mas a festa quando você está alegre. Aleluia, glória a Deus. Quinto passo, querido. Exalte o nome dele.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Exalte. Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos Sadraque, Mesaque e Abednego, não tiveram medo da tormenta. Não é tormenta não, pastor, tormenta é chuva, é fornalha mesmo. Exaltaram a Deus, mesmo diante da mais dura circunstância que estava à frente na vida deles: morte. Foram para a morte, jogados para a morte, mas não se renderam à situação à sua volta. Declararam sim na vida deles: só o Senhor é Deus na minha vida, e não importa as circunstâncias, da minha boca vai sair o louvor somente a Ele. Exaltados para ser exaltados, exaltaram para ser exaltados. Foi o que eles fizeram. Comece a exaltar a Deus, e Deus te exaltará onde você estiver. Vou repetir: comece a exaltar a Deus nas circunstâncias da sua vida, e Deus vai te exaltar aonde você estiver. Quem crê, dá glória a Deus, para barulho santo dessa casa. Glória a Deus. Sendo fiéis. Vou repetir que eles muito profundos. Se você não se ligou na palavra, eu estava ali só recebendo. Sendo fiéis. E começa a mensagem com geração incrédula e perversa. E termina a palavra: se você for fiel, vocês vão prosperar, e aquilo que você perdeu vai ser restituído na tua vida. Até quando, igreja? Até quando, filho? Até quando, filha? Você não vai acreditar naquilo que Deus está falando nesse lugar. Até quando você vai continuar com essa vida medíocre de cristianismo que você está levando? Para por aqui, querido. Mas o Espírito Santo de Deus vai continuar falando com você. Não vai embora correndo não, tá? Depois desse maná espiritual, tem feijão amigo para a gente comer junto. É viver comunhão. Mas que eu quero te dizer, querido, querida, que está na tua mão o que vai ser do seu futuro, do seu amanhã. Mas começa a mudar a tua postura de vida. Eis que eu te digo nesta hora: filho meu, filha minha, porque eu tenho aberto o manancial dos céus para prosperar a tua casa, a tua vida, mas tu não tem dado ouvido e me honrado na minha palavra. Sim, eu sou seu Deus, sim, eu te escolhi, sim, eu te separei, eu te chamei porque temes a mim. Que o Senhor te abençoe de guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
e que você viva tempos tremendos e poderosos na presença do Eterno. Experiências poderosas que fortalecerão a sua caminhada de fé. 2021 é o ano de vivermos por fé, diz o Senhor para a nação Patrocínios. E você não está entendendo. E ao invés de se fortalecer, você está se enfraquecendo. Endireitai as tuas veredas. Entra no meu prumo. Acerta-te enquanto é tempo. É uma semana abençoada, igreja. Você está recebendo o Senhor na tua vida, dá uma oferta de aplauso ao Senhor, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, estão conosco. Sempre temos como de pedir os dados dos irmãos. Deixa seu nome, telefone. Se quiser que a gente faça uma visita, põe lá e com alegria eu ligo e a gente marca uma visita também. Mas voltem sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você está feliz com Jesus, querido? Dá glória a Deus e não sai correndo não, viu, querido? Vamos estar aí nesse momento de compartilhar aí em nome de Jesus. A paz do Senhor.